Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Quero compartilhar hoje uma palavra de Deus com os irmãos, em nome de Jesus Cristo. A fé, esperança e amor. E os demais estão ao alcance, aleluia, deste áudio, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que eu tenho para os irmãos aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou abrir a Bíblia aqui, lá no livro de, aleluia, Lucas capítulo 6, versos, aleluia, 21. Aleluia, falando as bem-aventuranças do Senhor, aleluia. Eu desejo a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo para os internautas. Eu desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para as igrejas, para os pastores que na hora dessa estão orando, estão glorificando o nome do nosso Deus, que estão no trabalho, para os evangelistas e os pastores que estão nos demais cantos tenebrosos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor se encontre presente com eles no nome santo de Jesus, amém? A Bíblia diz, aleluia, no versículo 21 de capítulo 6 de Lucas: Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de sorrir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, enquanto vos separares, vos injuriares e rejeitares vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais e os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa colação, a consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aqui, louvado seja o nome do Senhor, a palavra vem dizer, aleluia. Você, aleluia, que está, aleluia, no caminho de Deus, aleluia, no caminho do Evangelho, passa por perseguições, passa por peleja. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus, a palavra de Deus vai dizer aqui que vai ter um tempo que tu vai sorrir, vai ter um tempo que tu vai se alegrar, labaxar, abaçu, e cá. Vai ter um tempo, aleluia, que tu, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, vai cantar, vai glorificar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes está difícil de tu louvar e cantar, aleluia, por causa das tribulações e peleja que tu esteja passando. O Senhor, aleluia, está dizendo que um dia você vai sorrir, vai ter um dia, aleluia, louvado seja Deus. Ele está dizendo que grande, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, é o teu galardão do Rei dos Céus. Aquietai-vos vosso coração, assim diz o Senhor, em 2 Pedro 5,7, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e eu tenho amor por vós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Deus da glória, aleluia, Ele cuida de ti, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, aleluia, Jeremias capítulo 11, aleluia, Jeremias, o que é que tu vês aí, Jeremias, aleluia, Jeremias disse, eu vejo um pé de amendoeira, aleluia, louvado seja Deus, de viste bem, aleluia, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu quero dizer, irmão, irmãs em Cristo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, não importa qual é a peleja que tu esteja passando, não importa quais as dificuldades, as turbulências na tua vida, mas eu creio no nome santo de Jesus, aleluia, assim como diz a palavra, a Bíblia vai dizer que grande é o galardão, aleluia, que tem para nós no céu, aleluia, eu quero dizer, aleluia, tu ainda vai usufruir aqui desses galardões. Aleluia, a Bíblia vai dizer que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem amanhecer, Salmo 30, verso 5. Ei, louvado seja o nome do Senhor, espera no Senhor com paciência, aleluia, que o Senhor, aleluia, vai abrir as portas das bênçãos para ti, aleluia. Não te preocupas, aleluia, porque louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus é o nosso refúgio. A Bíblia vai dizer, aleluia, louvado seja Deus, Salmo 91, que aquele que habita do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, aleluia. Não te preocupes, homem de Deus, não te preocupa, mulher de Deus, que o Senhor está na peleja por ti. Que o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é o nosso, aleluia, louvado seja Deus, é o nosso vigia. A Bíblia diz que o Senhor que nos vigia, aleluia. Porque a Bíblia diz que se o Senhor não vigia a casa, em vão vigia o sentinela. Louvado seja o nome do Senhor. Alabaxarabassupriante caçu. Eu quero dizer, aleluia, tem porta de bênção para ti sim. Aleluia, alega o teu coração, louvado seja o nome do Senhor, que está perto a tua bênção, que está perto, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, aleluia, Provérbios 22:10,
diz, aleluia, que a bênção do Senhor é que enriquece, mas ela não acrescenta dores. Ei, aleluia, tudo que passamos, a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para os bens daqueles que o amam. Aleluia, não te preocupas, aleluia, que a tempestade vai se acalmar. Louvado seja o nome do Senhor, não te preocupas, que essa peleja vai passar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, mas tu, aleluia, vai usufruir das bênçãos de Deus aqui nesta terra ainda. Fica com esta palavra no nome do Senhor de Jesus. Aleluia, quero, aleluia, mandar as bênçãos, aleluia, apostólica, aleluia, as bênçãos da paz de nosso Senhor Jesus Cristo para o povo, aleluia, da fé, esperança e amor, aleluia, para os demais congregações ali do José Walter, para, aleluia, as demais congregações da Aerolândia, para os bairros de Fortaleza, aleluia, para os povos, aleluia, que estão na hora dessa oração, aleluia, eu mando alô, aleluia, louvado seja Deus para o povo de Messejana, para o povo, aleluia, do Bom Jardim, aleluia, para o povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do Pirambu, louvado seja o nome do Senhor. Quero, aleluia, desejar a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos os homens dessa terra, para os governadores, para os senadores, para os, aleluia, que estão, aleluia, se aprontando para dirigir esta terra. Que Deus os abençoe, que Deus ilumine os caminhos de todos, aleluia, aqui nesta terra, mulheres, homens, velhos, idosos e crianças. Que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre essa terra e sobre a nossa pátria, no nome santo de Jesus Cristo, pelo poder que há na santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo ao povo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.